Bem-vindos a esse primeiro episódio de Cantadas Temáticas. Episódio de hoje, Star Wars. Meu bem, eu gosto de Star Wars, mas queria mesmo era estar com você. E esse foi um Cantadas Temática. Até a próxima. Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez sobre o livro Leia, Princesa de Alderaan, escrito pela Claudia Gray. Bom, e o que exatamente se trata esse livro? Acompanhamos aqui a nossa tão famosa Princesa Leia, nos seus 16 anos. Chegando nessa idade, ela precisa passar por alguns desafios para se firmar como herdeira ao trono de Alderaan. E para tanto, ela precisa cumprir 3 desafios. O desafio do corpo, da mente e do coração. Porém, além de ter que se preocupar com isso, ela acaba começando a perceber um comportamento meio estranho vindo de seus pais. E começa a investigar isso por conta própria, que vai levar ela a situações bem mais complicadas do que ela imaginaria. E bom, que melhor jeito de começar a falar desse livro do que elogiando ele, porque é um livro realmente muito bom. Star Wars já tem um histórico muito grande com literatura. Tem muitos e muitos livros lançados. A grande maioria deles caiu pro tal do Legends, que foi quando a Disney comprou a Lucasfilmes e decidiu tirar do cânone deles tudo que não interessava. Claro, hoje em dia eles têm trazido uma coisa ou outra do velho Legends, mas a grande maioria foi pro ralo. Esse livro da Leia não faz parte do Legends, ele é oficial. Tá valendo na linha do tempo da Disney. E assim, eu sempre fui fã da Princesa Leia. Eu adoro ela na trilogia clássica. Nas sequels, ela tá bem, apesar de não ter um destaque maior, infelizmente. Mas esse livro aqui me fez gostar ainda mais. Conhecer mais do que passa na cabeça dela, das inseguranças, de tudo que ela teve que passar antes do que a gente viu nos filmes. Ela é bem carismática, não deixou o poder e toda essa influência da riqueza mexer com a cabeça dela, como tem alguns outros personagens aqui que deixaram. Mas claro, ela tem aquele jeito mais mandona dela. A Leia aqui não é perfeita, mas ela se esforça ao máximo para tentar ser, entende? Porque ela sente o peso do trono de Alderaan. Ela entende isso, que não é só um poder que ela vai ganhar e é isso. Ela só não precisa fazer por merecer. Não, você tem que fazer por merecer o trono de Alderaan. E ela se esforça ao máximo por isso. Ela entende que se ela errar, não vai ser um erro que vai afetar só ela. Vai afetar muito mais. Pode afetar os pais dela, pode afetar a população, pode afetar todo o planeta. E até outros planetas. Então, tem um peso aqui e ela tem que tentar aprender a lidar com isso, sabe? Isso combina com um ponto muito interessante desse livro, que é o amadurecimento psicológico da Leia. A Leia do primeiro capítulo do livro não é mais a mesma Leia do último. E é bem interessante porque o último capítulo e o primeiro é criado um paralelo, sabe? São situações quase iguais, que mudam um pouco as coisas, mas o principal que muda aqui é a mente da Leia. Você comparar como ela pensa no primeiro capítulo e no último, você vê a diferença. Isso é muito bom, é um ótimo desenvolvimento de personagem. Mas claro que esse desenvolvimento não ia conseguir dar certo se a trama não fosse boa. Mas a trama é. Dá pra ver que você tem uma certa limitação de até onde você pode trabalhar com a Leia. Você não pode pegar a Leia e botar, sei lá, ela no meio de uma mega batalha aqui. Não é isso que é o foco do livro. As batalhas aqui são mais políticas, sabe? É a questão do Senado, da escola de aprendizes lá. São mais as batalhas que ocorrem por trás do palco. Claro que a gente tem alguns momentos que são mais de ação, assim. Principalmente quando a Leia tá treinando pro desafio do corpo dela. Que, pequeno spoiler, ela tem que escalar uma das montanhas lá de Alderaan, que é alta pra caramba. E daí ela tem que se preparar, porque, né? Escalar uma montanha não é tão simples assim. E ela tem que escalar, não é subir de nave, não. Então ela tem que fazer o treinamento e tal. Então tem alguns momentos que tem um pouco mais de ação justamente aqui. E é justamente nesse núcleo que surgiu outro ponto bom desse livro, que são os personagens secundários, que eles ajudam demais a trama a avançar e desenvolver esse amadurecimento da Leia. 2 deles que tem destaque são os pais da Leia. São o Bail, que a gente já viu bastante nos filmes, e a Breha, eu não sei como fala esse nome dela, que ela apareceu na série do Obi-Wan, aliás. E desde o começo, como eu já disse sobre a premissa do livro, a Leia tem esse estranhamento com o comportamento dos pais dela, e que é um ponto-chave, eu diria, do livro.
que já que vai acarretar em muitas coisas pro futuro da trama. Mas eles são personagens interessantes, eles não são pais perfeitinhos assim, sabe? Eles erram até que bastante com a Leia. Mas aí é que tá, eles também têm que enfrentar essa questão do peso do trono de Alderaan, sabe? Só que de um jeito diferente que é o da Leia. É aquela velha questão do grandes poderes, grandes responsabilidades, sabe? Eles têm esses grandes poderes sobre Alderaan. E eles precisam ter uma responsabilidade sobre isso. Só que às vezes exercendo essa responsabilidade com seu povo, com seu planeta, a Leia acaba ficando meio escanteada. E isso afeta ela. É uma questão bem interessante para se discutir com relação a esse livro. E bom, já que eu falei do desafio do corpo da Leia, que era subir a montanha lá, que eu esqueci a porcaria do nome, acho que eu vou falar também sobre os outros dois desafios, né? Que é o da mente e o do coração. O da mente é bem interessante, porque ela entra para a escola de aprendizes, que é, digamos, um Senado Imperial versão adolescente. Que são basicamente alguns adolescentes de nome de alguns planetas ou setores do espaço, que vão fazer esse mini Senado discutir pequenas coisinhas assim, quase que inúteis. Porém, é um aprendizado e tanto para Leia. Principalmente no momento que eles têm que escolher lá, debatendo um planeta para colocar uma coisa de lançamento de nave lá. Essa parte é bem interessante, tem uma consequência muito boa. E já o desafio do coração da Leia é mais relacionado à questão de caridade. Tipo, vou levar aqui comida, medicamentos para planeta tal. Vou levar essa ajuda humanitária aqui para a lua de sei lá onde. E isso proporciona boas situações aqui, principalmente de crítica. Porque olha, tem muita gente mesmo que infelizmente não entende que Star Wars é uma história política. E ela é. Você pode negar o tanto que quiser, mas ela é. O próprio George Lucas já disse sobre isso. E aqui não é diferente. Esses momentos de ajuda humanitária da Leia são uma ótima crítica sobre questões que a gente enfrenta no nosso próprio mundo. Acho muito interessante como ela fala sobre a questão de governos autoritários. De como eles não dão a mínima pro povo. Como um momento que a Leia vai levar lá umas coisas lá pra um tal planeta, que eu não quero mencionar demais aqui. E ela se pergunta como é que as pessoas podem saber que tudo isso tá acontecendo com essa gente e continuar sem fazer nada. Bom, esse é o questionamento que a gente leva pra vida real, né? Basta ver o que houve em certa pandemia, num certo país, ou como já houve em outros momentos da história do mesmo país. São questionamentos muito válidos. Queria fazer um parênteses rápido aqui, porque em uma dessas missões de coração da Leia, ela acaba indo parar na lua de Naboo. Ela entra em contato com um tal Moff. Moff são tipo uns governadores, assim, os que controlam umas áreas, alguns setores, né, da galáxia de Star Wars, que o Imperador colocou lá pra comandar e ficar mais de boa pra ele. E um desses Moffs é um tal de Quarsh Panas. Mas que tal? O que tem de mais nisso, Márcio? Bom, esse nome não me é estranho. Quando eu li esse nome, eu fiquei, eu já ouvi esse nome em algum canto. E eu fui dar uma pesquisada, e eu descobri de onde que eu conhecia esse nome. Você já viu esses vídeos de lista de nomes esquisitos de Star Wars pro brasileiro? Porque nós temos, por exemplo, o maior exemplo deles, que é o nosso Conde Dooku, chamado assim no Brasil. Porque no original, o nome dele é Conde Dooku. Eu não tô exagerando. Não tô mentindo, se você pesquisar você vai ver que ele chama ele de Conde do é do mesmo. Não sei nem se eu vou ter que censurar, né? Censurar o do Mas é assim, então eles decidiram mudar pelo óbvio, né? E ele não é o único, aliás, né? Tem o mestre Saifo Dias, que é um nome maravilhoso. E tem o nosso querido Quarsh Panas, que no original é Quarsh Panaka. Pois é. Ele é o Moff Panaka. Mano, se não tem um brasileiro lá fazendo esses nomes, eu não sei. Porque, mano, Panaka, velho. Bem engraçado disso é que ele é até gente boa, né? Então, justamente o Moff Panaka é o menos Panaka dentre eles, né? Mas bom, vamos voltar pro vídeo que eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Bom, já que eu tava falando de um Moff, vamos falar de outro que é bem conhecido. Um tal de Tarkin. Pra você que é fã de Star Wars e não conhece esse nome, você tá fazendo alguma coisa errada, meu amigo. Porque ele aparece aqui e sempre que ele aparece dá uma sensação de caramba, esse cara é sinistro. Sempre que ele aparece, você sente um tom de ameaça assim no lugar. Porque ele não é só um desafio físico, é muito desafio mental, sabe? Quando as pessoas estão perto dele,
elas têm que tomar o máximo de cuidado possível com o jeito que elas agem, o jeito que elas falam. E ele representa muito bem essa ameaça do Império aqui, sabe? Tem outros momentos que a gente vê a ameaça do Império aqui, mas quando o Tarkin aparece, você sente a pressão. Mas bom, acho que um dos problemas do livro é que eu acho que o final dele é meio corridinho, sabe? Talvez, sei lá, desenvolver um pouco mais de calma em alguns momentos e tal no fim. Podia deixar o final um pouco melhor, mas não que seja ruim, não é ruim o final, é bom. Eu só acho que eu sou um pouco enjoado com isso, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de calma. A Claudia Gray sabe trabalhar com a Leia, já escreveu outros livros com a Leia, que aliás eu queria muito ler e trazer aqui. E eu fico muito feliz deles trabalharem essa personagem, que é uma das melhores de Star Wars. Mas bom, pessoas, por hoje é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. No TikTok eu tô postando os vídeos curtos agora, mas esses eu também posto aqui, então de boa. Curte, comenta, compartilha. Faz isso que vai me deixar bastante feliz e ajuda de verdade. E bom, é isso. Que a força esteja com vocês.